Bom, estou aqui fazendo a linha, que será a linha do telhado da casa. Então, eu faço ela nessa diagonal, levemente. Eu vou riscando e descendo a parede numa linha reta na vertical. Então, assim eu não preciso usar a régua. Aqui os detalhezinhos, deixando a linha do telhado passando da parede, mas todos esses detalhes a gente aperfeiçoa na pintura. Aqui eu faço essa linha imaginando uma calçada. Agora já é uma linha curva, uma linha acompanha a outra. E o pedacinho que fica dentro, eu imagino que vai ser terra e vai ter uma vegetação aqui na parede. Então eu faço levemente um risco só para lembrar que aqui eu vou fazer mato, vou pintar de verde depois que pintar a parede. Agora, para traçar a outra calçada, eu já venho aqui por trás, abro mais essa linha curva, começo com ela estreita lá em cima e ela vem alargando até aqui embaixo. Agora já faço a calçada na mesma direção da primeira linha. E começo com a calçada mais larga e vai afinando conforme começou lá em cima. Assim eu já tenho a rua aqui no meio e a calçada. Agora é só fazer as casas deste lado. Então, para fazer as casas, eu tenho que subir a parede na linha vertical. Então, eu imagino já um pedaço de uma casa aqui. Faço a linha reta e agora a linha diagonal, que é essa linha do telhado. Aqui eu já imagino o telhado aparecendo só a pontinha dele. E faço alguns detalhezinhos que vão ser feitos na pintura. Agora eu já imagino que tem 2 andares pela altura e já faço a janela lá em cima, começo a fazer e depois vou fazer também porta e janela mais para baixo. Este desenho aqui é como aquele desenho simples de casinha que nós fazemos quando somos crianças. Aquela linha que sobe e desce, depois vem a linha reta do telhado e desce, que é a linha justamente da diagonal. E aqui as linhas da parede. Aí vem os detalhezinhos, janelinha, portinha. Aqui parece que vai ser um muro, pode ser um muro. Com a portinha dando acesso, então você vai criando o formato das casinhas. O importante é sempre subir a linha da parede na vertical, mesmo que ela faça parte de uma calçada que seja curva, que esteja numa esquina, como no caso aqui. Aqui eu já imagino a vegetação, árvores, e começo a desenhar levemente para lembrar que vai ter mato aqui atrás. E continuo, tenho que continuar essa casa aqui da rua. Então, continuo no mesmo padrão, fazendo as casinhas simples. Sempre emendada uma na outra, pertinho uma da outra, para poder dar a impressão que são casas vizinhas mesmo, uma do lado da outra. Imaginando um muro aqui também, e a casa como se tivesse de fundo. E aqui continuação do telhado. Até sumir aqui atrás. Muito bem.
Aqui já dá para imaginar que vai ter uma árvore também, aqui dentro desse quintal. Um formato diferente aqui na janela, traço o risco reto embaixo e em cima faz a curva. Então, nós temos esse formato aqui de janela. Usando agora o azul e o branco para dar uma tonalidade clarinha aqui no céu e deixar uma parte mais escurecida. Então, você vai trabalhando conforme faz na pintura normalmente. Vai misturando as cores, como ali usei o verde na montanha, o fundo amarelo, agora aplicando marrom e o pincel ainda sujo de verde. Então vai formando cores diferentes, como na pintura em tela. Aqui a única diferença é que eu estou pintando no papel e usando a tinta guache, e aqui é o papel canson. O telhado eu coloquei um pouquinho de vermelho e um pouquinho de marrom para dar um tom diferente. E aqui faço uns detalhezinhos com preto, usando o pincel número 0, que é muito bom de dar os detalhes com ele. Batidas aqui ao fundo como uma vegetação, e depois ainda vai ter árvores, mas é sempre bom trabalhar os detalhes do fundo primeiro, para depois a gente colocar as coisas que estão na frente. Então, é só aplicar as cores, tonalidades diferentes, para que seu trabalho fique mais interessante, como se fosse numa pintura em tela. Somente preenchendo as paredes, então não há o que se preocupar, que é só preencher, deixar o lugarzinho das portas, da janela. Depois a gente pode usar um preto e passar nos riscos e sombrear. A calçada com branco e com preto, a gente consegue dar essa nuance de sombreamento também.
Então, com o preto, tanto eu sombreei a calçada quanto a rua, deixei mais escurecida. E agora os murinhos da casa, as paredes, as linhas de contorno. Então ele vai ajudando bastante para a gente sombrear. Passa o preto, se ficar muito forte, passa a cor original que você tinha pintado anteriormente. Para fazer portas e janelas, você pode usar mais do que uma cor. Aqui eu uso o marrom, uso o preto. Na outra janelinha eu usei o azul, depois vou passar mais um pouquinho de preto. Então, você pode trabalhar mais do que uma cor. Também pode fazer contorno com branco, que também fica bonito o acabamento.